Olá, caros alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo, professor da disciplina de Ciências. Vamos falar hoje, vamos ver se a gente conclui hoje, né? Vamos concluir, aliás, o livro 1, ok? Falando sobre radioatividade. A gente vai abordar a história da radioatividade, os personagens que descobriram, foram as descobertas da radioatividade, ok? Vamos falar sobre o tempo de meia-vida, saber como essas partículas radioativas se comportam, a penetração dela nos corpos, ok? Vamos falar sobre o tempo de meia-vida, a datação dos fósseis, como é que os cientistas fazem isso, vou mostrar através de gráfico para vocês. Vou falar sobre a importância, né, como eu havia falado, da história da descoberta da radioatividade, seus personagens, como Röntgen, como o próprio Becquerel, né, o francês Becquerel, até o casal Curie, né, que é Pierre Curie e Marie Curie. Tô falando francês, viu? Ela é polonesa e ele é francês, ok, gente? Eu tô com meu enrolês aqui, não é francês não. Vou falar também sobre... E tem umas partes no livro lá que é leitura, para vocês verem como... só leitura mesmo, para saber como os equipamentos tecnológicos que usam radioatividade funcionam, né, com partículas e tal, principalmente na medicina. E tem atividade para vocês fazerem da página número 334 até a página de número 338. Espero que vocês gostem, certo? Que se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo e chega de papo e vamos para a aula. Então vamos lá, pessoal. Vamos estudar radioatividade, ok? Para começar a estudar radioatividade, é interessante que a gente conheça um pouco da história de como foi descoberta a radioatividade, as primeiras descobertas com Röntgen, depois com Becquerel, o francês Becquerel, e posteriormente a verdadeira descoberta, né? Porque esses aí foram de forma acidental, descobrindo alguma coisa relacionada à radioatividade. Mas o casal Curie foi os que realmente descobriram, inclusive ela, Marie Curie, né? Marie Curie, que é a polonesa, ela ganhou o Prêmio Nobel de Física e Química. Olha só para você ver como uma mulher é fera, viu, gente? Então, na história da humanidade, tem grandes cientistas mulheres, viu, também? Tem que respeitar, ok? Vamos lá. Vamos lá falar sobre a história da radioatividade, ok? Vamos lá. Esses são basicamente os 4 personagens da história da radioatividade. Röntgen, Becquerel e o casal Curie, Marie e Pierre Curie. Eu tô meio francês. Vocês estão notando que eu tô, né, aquele biquinho querendo falar francês, querendo falar o francês enrolês, né? Porque isso não é francês, é enrolês. Vamos lá, gente. Vamos lá. Röntgen. Em 1895, esse cara aqui, ó, esse grande cientista, ele estudando pequenas porções de Crookes, né? Crookes é o mesmo material estudado, que foi estudado por Thomson, que descobriu no átomo as partículas elétricas, viu, gente? Então, ele pegando esses Crookes, ele começou a notar que, estudando ele, começou a notar que ele estudava urânio também. Ele começou a notar que havia o quê? A liberação de uma espécie de raio. Mas ele não sabia que raio era, entendeu? Que raio é, né? Ele não sabia que raio era, aquele que estava sendo emitido. Então ele chamou de um nome, botou o nome raio-x. Raio-x. E esse nome ficou até hoje, raio-x, né? Como se assim, uma X coisa. Ah, não, é X coisa, X, enfim. Ele botou o nome raio-x porque ele não sabia o que era. Não é que ele botou o nome raio-x porque ele sabia que era uma coisa específica, não. É porque ele não sabia que tipo de raio era aquele, então botou o nome de raio-x. Okay? E ficou até hoje.
Posteriormente, um ano depois, Henri Becquerel, francês, ele estudava sais de urânio. E ele, uma certa vez, colocou sais de urânio dentro de uma gaveta com placas de fotografia. Quando ele foi abrir a gaveta depois para olhar, ele viu que as placas de fotografia estavam escuras. E ele chegou à seguinte conclusão, de que aqueles sais de urânio emitiam o quê? Radiação, emitia raios, certo? Então chamou raio Becquerel, ok? Foi acidentalmente. Aí chegaram eles, o casalzinho, o casal 20 aqui, né? Vamos dizer, os bambambãs da radioatividade. Os pioneiros, os que descobriram realmente. Pierre Curie e Marie Curie, certo? Esse casal aqui, pessoal, eles começaram a estudar muito sobre Eles estudavam urânio também, mas eles descobriram o polônio e descobriram o rádio, certo? São dois elementos químicos. Eles estudaram a estrutura, estudaram o átomo e descobriram que no átomo desses elementos havia o quê? O que a gente vai ver agora, posteriormente, né? As descobertas no núcleo do átomo, o que acontece? O que é radioatividade de verdade? Porque foi eles que descobriram isso. Vamos lá. Gente, radioatividade. A gente falou sobre a história, né? As pessoas que iam ao longo dos anos descobrindo alguma coisa sobre radioatividade e se pronunciando, e aqueles que realmente descobriram, que é o casal Curie. Olha o que é radioatividade. Radioatividade é um núcleo de um átomo instável. Instável é o quê? É liberando energia, liberando partículas, certo? Ele liberando o quê? Emitindo radiação a fim de se estabilizar, de ficar estável, de ficar estável, como esse aqui, ó. Tá vendo? Ele estava instável, emitindo radiação, como está essa imagem aqui, e depois de emitir a radiação, ele ficou o quê? Estável, ok? Então, radioatividade é isso. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mas o que é essa radiação emitida pelo núcleo do átomo? É basicamente isso aqui, ó. Alfa, beta e gama. São as três partículas radioativas geralmente emitidas pelo núcleo de um átomo. E vamos entender elas, ok? Radiação, certo? Aqui as características dela, né? O alfa, ele é semelhante ao núcleo do átomo hélio, porque o núcleo do átomo hélio, vocês vão ver na tabela periódica, que ele é assim, ó, a representatividade dele, ok? A massa é 4, a massa dele, do alfa, da radiação alfa, e a carga é o quê? É 2. A carga, gente, é a mesma coisa que o número atômico, viu? Ok? Não se esqueça disso, o número atômico é aquele que identifica o elemento na tabela periódica, ok? O poder de penetração é pequeno, ok? Ou seja, ele não tem grande poder de penetração. Vocês vão ver isso lá na frente, que eu vou explicar direitinho para vocês. E aqui está a representatividade, ó, como eu falei. A massa 4, como está aqui, ó, a massa, e o número atômico, que é 2. Está vendo a carga relativa? Gente, cuidado, tem algumas tabelas periódicas, como eu já vi em alguns livros, que a massa está embaixo e o número atômico está em cima, viu? Cuidado, atente-se para isso. E aqui está um exemplo, o gás hélio, tá vendo? Opa, desculpe. Vamos lá. Beta. Beta tem característica de elétron, ok? Tem a massa 0, ok? E tem a carga -1. Característica de elétron, certo? O poder de penetração é médio, certo? O poder de penetração dele é médio. E aqui a representatividade dele. O símbolo de beta, aqui é o símbolo de alfa, viu, gente? O símbolo de beta parece um B, né? É um B com uma perninha puxada. A massa dele é 0 e o número atômico é -1. Ok? E aqui está o elétron. Gama. Aqui o bicho pega, viu? Radiação gama. Vou explicar por que lá na frente.
Gama é o quê? Ondas eletromagnéticas, ok? A massa é relativa, a massa relativa é zero e o número atômico é zero. Ou seja, ele é muito veloz, e tem grande poder de penetração, ok? Aqui está a representatividade de gama. Agora vamos entender o porquê dessas características, como ela é aplicada no dia a dia, ok? Vamos lá. Vamos lá, queridos alunos. Estão entendendo? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá. Gente, aqui é basicamente o poder de penetração daquelas três cargas radioativas, daquelas três partículas radioativas, né? Que é alfa, beta e gama, ok? Vamos lá, vamos entender bem direitinho. Vocês vão ficar craque nesse assunto radioatividade. A partícula alfa, olha, você pode ver que eles fizeram o seguinte experimento. Eles colocaram uma placa de papel, colocaram uma folha de papel, uma placa metálica, certo? E colocaram uma parede de concreto, certo? E essa radiação foi emitida pelo núcleo de um átomo instável, certo? E aqui a radiação alfa, ela veio, ó, partícula alfa, as partículas da radiação alfa, e ela parou nessa folha de papel aqui, ó. Ou seja, o poder de penetração da radiação alfa é pequenininho, é quase ínfimo, certo? É fraco, é muito fraco, certo? A radiação beta, certo? Ela já tem um poder de penetração um pouco maior. Olha, ela atravessou a folha de papel, quando chegou na placa metálica, ela o quê? Ela parou, ok? Vamos lá. Ela consegue chegar um pouquinho e para aqui. Já a radiação gama, aí o bicho pega, viu? A radiação gama, ela passa pela folha de papel, passa pela placa metálica e para onde? Na parede de concreto, certo? Gente, geralmente, esse não é um concreto qualquer não, viu? Geralmente esse concreto aqui, para segurar a radiação gama, eles utilizam chumbo, certo? O chumbo também é um elemento químico, principalmente em salas de raio-x e equipamentos que emitem radiação, como vocês vão ver lá na frente, tem alguns equipamentos que eu vou falar sobre eles, principalmente os da área médica, viu? Olha, a descoberta da radiação foi vamos dizer, como é que eu posso falar, meu Deus? Foi uma verdadeira revolução na medicina, ok? Porque muitas coisas foram descobertas, muitos aparelhos utilizam radiação para poder o quê? Ter visão invasiva do nosso corpo, visão dentro do nosso corpo, certo? Por exemplo, raio-x, tomografia computadorizada, certo? Ressonância, cintilografia, ou seja, são tudo coisas que a radiação, ela vê como está dentro do seu corpo, ok? Mas vamos lá, depois a gente fala sobre isso. Vamos ver, professor Rodrigo, a gente está falando desse experimento, mas como é no ser humano? Vamos ver agora, no próximo slide. Ó, pessoal, olha o que acontece. O poder da penetração aqui vai envolver seres humanos, ok? Materiais que protegem da radiação. Aí aqui beta, partículas beta sendo emitida, ó, parou no papel, tá vendo? Alfa, desculpem, beta não, gente, alfa. Alfa parou no papel, beta passa do papel e para na pessoa, tá vendo aqui, ó? Com roupas grossas, enfim. E madeira. Quando chega gama, aí, meu amigo, a situação é outra, ó. Ele vem, ó, passa com tudo, ó, tá vendo? Parou aqui, ó, na parede de concreto, o chumbo ou concreto. Mas não é qualquer concreto, viu? Aqui, ó. Aqui, então, você tá vendo as descobertas que foram feitas pelo aquele casalzinho maravilhoso, né? Inclusive, gente, eu tenho até uma coisa para falar sobre ela. Ela morreu, né? Devido aos seus próprios experimentos. E ela chegou a vir ao Brasil, viu? Ela morreu porque de tanta radiação que ela
ela conseguiu captar no corpo dela, né? Que foi emitida nos experimentos que ela fazia. Antigamente não tinha aquele controle rígido como tem hoje, né? Então os profissionais, os cientistas ficavam muito expostos a seus próprios experimentos, ok? Agora vamos falar sobre, vou dar um exemplo para vocês, fazer um exemplo, como acontece algumas questões, vou mostrar um exemplo para vocês, ok? Pessoal, vamos lá para um exemplo aqui, ok? É o seguinte, aqui é a emissão de partícula alfa e aqui é a emissão de partícula beta. Aqui tem um determinado elemento X, que eu não sei qual é, certo? O que vai acontecer? Aqui está a massa do elemento e aqui está o número atômico dele, ok? O que vai acontecer? A emissão de partículas alfa, como vocês viram lá naquela tabela que eu mostrei anteriormente sobre as características dessas partículas, alfa, beta e gama, a massa é 4, certo? E o número atômico é 2. Só que é o seguinte, preste atenção no que eu vou falar para vocês, um detalhe importante. As partículas alfas, elas têm decaimento na sua massa de 4, ou seja, tem um decaimento de 4 unidades, certo? E o seu número atômico de 2. O que vai acontecer? Preste atenção. Decaimento de 4 na massa e de 2 no número atômico. Olha o que vai acontecer. 4 menos A dá 4. 4 menos 4 dá 0. Olha o que acontece aqui. Olha, não dá A, certo? A mesma quantidade que tem que ter nos produtos, tem que ter nos reagentes, certo? Tá aqui, ó. Aqui tem 4, menos 4 dá 0. Sobra A. Aqui tem 2, menos 2 dá 0. Sobra quem? Z. Ok, gente? Então, a mesma quantidade que tem que ter aqui, ó. Então, se sobra Z aqui, tem Z aqui, A aqui e A aqui, ok? Reagentes e produtos, ok? Agora, a partícula beta. Beta tem uma diferença para a partícula alfa. A beta tem um determinado elemento, um W aqui, a sua massa e o seu número atômico. A massa da partícula beta, né, da radiação beta, é 0. O seu número atômico é menos 1. Ele tem o quê? Ele tem característica de elétron. Como vocês viram, no slide anterior, com aquela tabela. Só que aqui, o seu número atômico vai ganhar uma unidade, certo? É diferente da partícula alfa, que tem um decaimento de 4 na massa e de 2 no número de prótons, o número atômico, aliás, certo? Aqui ele vai ganhar uma unidade no seu número atômico. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar, preste atenção como vai bater, igual o outro lá. 0, aqui sobrou A, né? Então se tem A aqui, ó, tem A aqui também, ó. Produtos, né? E reagentes, certo? Olha o que acontece. Vamos lá. Aqui, ó, número de prótons, número atômico. Aqui você tem menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, 0, né? O que vai acontecer? Sobra Z, ó, tá vendo? Então, ó, bate aqui com aqui, certo? Ok, gente? Então, basicamente é isso. Se vocês não entenderem, por favor, entrem em contato comigo, que eu tiro a dúvida de vocês, ok? Mas eu vou repetir novamente. Vamos lá. Primeiro vamos para... que sempre gera dúvida aqui. Aqui, emissão da partícula alfa. Aqui a massa e aqui o número atômico. A massa é 4, como tem aqui, ó. Peraí, deixa eu dizer logo aqui. Massa 4 e o número atômico é 2, como eu vou mostrar anteriormente aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 4 e 2, tá vendo? Pronto, vamos lá. Alfa. Aqui, ó.
4, massa 4, certo? E número atômico 2, ok? É em alfa. Mais o quê? Mais isso aqui, ó, o x, né? Vamos lá. Que vai ficar o seguinte, vai ficar 4 menos 4, 0. Sobra quem? A, certo? Fica melhor de se entender dessa maneira. Então, tem o A aqui e tem o A aqui, certo? Ok, gente? Reagentes e produtos. Reagentes, produtos, certo? Aqui, vamos lá. Aqui nós temos... Aqui, não, voltando para cá, desculpa, eu fui para cá, agora voltando para cá. Aqui nós temos Z, né, que estava no elemento X. Aqui nós temos 2 menos 2, que dá 0. Sobrou quem? Z. Tem Z aqui, tem Z aqui. Então, tá a mesma coisa de reagentes e produtos, ok, gente? Tá balanceado. Vamos lá. Agora vamos para a emissão da partícula beta, da radiação beta. Aqui a massa, 0, como a gente viu, e o número atômico é menos 1, porque ele tem característica de elétron. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Massa, 0, carga relativa, 1, que tem característica de elétron. Vamos para lá novamente. Ok? O que vai acontecer? Tá 0 aqui, sobrou aqui. Tem A aqui e A aqui. Tá vendo? Reagentes e produtos estão iguais, estão balanceados. Aqui eu tenho menos 1 mais 1. Sinais diferentes, né? É aqui, ó. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, Z aqui, ok? Deu 0 aqui, 0 aqui, ó. Então, tá balanceado. Gente, é o seguinte. Isso aí mostra como é a emissão de uma partícula de um determinado elemento químico, certo? E qual é a sua característica, certo? Posteriormente. Como ele vai ficar, o que chamamos de transmutação na química, quando o elemento ele se modifica, se transformando em outro elemento químico. Entenderam? Ok? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Pessoal, aqui eu vou dar um exemplo usando elementos da tabela periódica. Eu escrevi na mão, botei no papel e vou mostrar a vocês, ok? Vamos lá. Aqui é o rádio, o elemento da tabela periódica rádio, certo? Ele tem o número atômico 88 e sua massa é 226, ok? Ele emitiu o quê? Partículas de radiação alfa, como vocês podem ver aqui. A alfa ela tem decaimento 4 na sua massa e tem decaimento 2 no seu número atômico. O que vai acontecer? Você vai pegar, ó, o que vai acontecer? Vai ficar 226 menos 4 vai dar 222, que é esse elemento X aqui, que é o radônio que a gente vai ver lá na tabela periódica. E aqui, ó, 88 menos 2 vai dar 86, certo? Vai dar 86. Qual é o elemento químico da tabela periódica que tem a massa 222 e o número atômico 86? Aí você vai na tabela periódica e olha qual é. É o radônio, eu já escrevi aqui, ó. Se você pegar e olhar 4 mais 222, vai dar 226. Então, está balanceado. A mesma quantidade que tem em produtos, tem nos reagentes. Do mesmo jeito é aqui, ó. 86 mais 2, 88. Tem 88 aqui. Então, a mesma quantidade que tem nos reagentes, tem que ter nos produtos. Tá certo, gente? Então, isso aí é emissão de partícula alfa no elemento radônio, ok? Isso aqui se chama transmutação. Quando o elemento químico, ao emitir radiação do seu núcleo, se transforma em outro, ok? Isso na partícula alfa. Agora vamos para a beta. Aqui nós temos o protactínio, certo? O elemento químico protactínio. Está na tabela periódica. E aqui, o seu número atômico é 91. Sua massa é 234. Ele emitiu partículas beta, a radiação beta, certo? Você pode ver que na radiação beta ela tem característica de elétron. Aqui, ó, o que vai acontecer?
A massa é igual a zero na radiação, na partícula de beta, na radiação beta, e, desculpe, e o seu número atômico é igual a -1, certo? O que vai acontecer aqui? Preste atenção. 234 menos 0 dá 234, certo? Só que aqui, pessoal, o que vai acontecer? Lembre-se que ele ganha mais 1. Quando você vai ver a partícula beta, ela tende a ganhar 1, entendeu? Então, praticamente é o sinal de mais. Então, você vai botar 91 menos 1. Não, você vai botar 91 mais 1. Então, vai ficar 92. Porque ela ganha, ela não perde, não decai, ela ganha, certo? A partícula beta, ela ganha, como eu mostrei no exemplo anterior, como está aqui, ó. Tá vendo? Mais 1, tá vendo aqui, ó? A partícula beta, ela tem o quê? Ela tem vamos dizer, o número de elétrons dela, no número atômico, ela ganha partícula, ela não perde, ok? Então, gente, basicamente é isso. Agora eu vou falar para vocês o assunto, explicar para vocês, entrar nesse assunto, que é o assunto sobre decaimento carbono 14, ok? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, estudar agora meia-vida, né? O que é meia-vida? É estranho, né? Meia-vida, pessoal, é quando a gente estuda, né, o decaimento de determinados elementos químicos, como, por exemplo, o carbono 14, que é muito importante para a datação de fósseis, ok? Então, vamos lá. Meia-vida também é conhecido como período de semidesintegração, já está dizendo, né? Tempo necessário para que metade do número de átomos radioativos presente em uma amostra desintegre-se. Ou seja, é o tempo que leva para metade do número de átomos de um determinado, vamos dizer assim, fóssil, leve para se desintegrar. Então, o que vai acontecer? Através disso é que eles vão começar a fazer o quê? Datação de determinados animais. Determinado não, dos animais, dos fósseis. Ok? E eles usam o quê? O carbono 14. Certo? O carbono 14 ele é o mais usual. Okay? Ele é o usual, na verdade, para a datação dos fósseis até hoje existentes. Então, o que é carbono 14, professor Rodrigo? O carbono 14 é um isótopo radiativo, certo? Formado na estratosfera. Que ele é o quê? Ele é quando a estratosfera terrestre, quando os nêutrons de raios cósmicos bombardeiam nitrogênio, forma esse carbono 14 no núcleo radioativo dele, certo? No isótopo radioativo. Ok, gente? Vamos lá para entender como é isso, como funciona essa datação. Porque assim fica muito, vamos dizer assim, muito vago. Então vamos entender isso através de um gráfico, ok? Vamos lá. Pessoal, é mais ou menos assim, ó. O carbono 14 ele tem como parâmetro o tempo de meia-vida dele de 5.730 anos. Ok? Vamos lá. Aqui eu estou usando um exemplo. A curva de decaimento é essa aqui, certo? Essa é a curva de decaimento do carbono 14. Isso aqui é a concentração de carbono 14 em tempo de semidesintegração, certo? E aqui é os anos, a quantidade de anos. Aqui ele usou como exemplo um determinado C que tem o quê? A quantidade de carbono, a concentração de carbono 14 de 10, certo? É um exemplo genérico, ok? Ao passar dos anos, milhares de anos, certo? O que foi que aconteceu? Ao passar dos anos, quando chegou 5.730 anos, esse ser vivo aqui, ele perdeu metade, certo? Da quantidade de quê? De isótopo radioativo, o carbono 14, certo? Ele perdeu a metade. Quando chegou 11.460 anos, certo? Foi encontrar, ele perdeu o quê? Outra parte, ó, da metade de 5, da meia-vida, né? Que ele tinha 10, ele perdeu essa metade. Foi para quê? Para 2,5.
certo? E assim vai. Depois, a metade de 12,5 não é 1,25, passou-se o quê? Mais 5.730 anos, ou foi para 17.190 anos, ok? E quando chegou 22.920 anos, ele se desintegrou totalmente, não tem mais nenhuma concentração de carbono 14. Então não se identifica mais, não se acha mais, se desintegrou total. Ok, pessoal? Então é esses os parâmetros que a ciência usa para a datação de fósseis. Ok, pessoal? Entenderam? Então, pessoal, essa foi a nossa última aula do livro 1. Vamos. Qualquer dúvida que vocês tiver, mais uma vez, entre em contato comigo, ok? E até a próxima aula. Fui.